Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Fernando Haddad, que está vindo a público para desmentir os rumores da internet de que a Receita Federal estaria monitorando o Pix das pessoas para cobrar mais impostos no final das contas. Por que a Receita Federal iria monitorar a vida das pessoas para cobrar mais impostos? Isso não faz sentido, né? Pois é, o imposto de renda que o diga. Tudo isso seria cômico se não fosse trágico. E esse assunto está dando o que falar, está tomando os lares brasileiros, os grupos de discussão, os grupos do WhatsApp. E quando se fala qualquer tipo de rumor de criação de novos impostos, a espinha do brasileiro chega a gelar. Afinal de contas, nós somos assaltados todos os dias com essa quantidade abusiva de impostos que a gente paga no nosso país. E tudo isso para sustentar quem? Essa classe política que não tem um pingo de responsabilidade fiscal, responsabilidade com o nosso dinheiro. Por isso todo esse alvoroço e vem o Fernando Haddad, a grande mídia, o governo falar que tudo isso é fake news. Na realidade, cara, o que vocês queriam, hein? Vem a Receita Federal, joga uma bomba falando que a partir de dia 1º de janeiro de 2025 iria começar a monitorar o Pix das pessoas físicas e jurídicas e queria que a reação do brasileiro fosse neutra. O brasileiro, cara, não é burro. Tem muita gente que é burra, mas na sua grande maioria o brasileiro não é burro. Qualquer pessoa que não tem deficiência cognitiva vai entender que a Receita Federal está aumentando o seu monitoramento para quê? Para que no futuro possa cobrar mais impostos. Isso aqui é uma questão lógica. Para isso que a Receita Federal foi criada. E o que está acontecendo é que todo mundo já precificou essa ação da Receita Federal. Ou seja, já está todo mundo se precavendo para não ter problemas no futuro com as garras da Receita Federal. As pessoas estão começando a utilizar o dinheiro físico para pagar os seus produtos ou alguns estabelecimentos estão somente aceitando dinheiro físico para receber, para vender os seus produtos. Ou seja, está todo mundo já se movimentando. Mas a grande questão é até quando o dinheiro físico vai estar disponível para a gente? Porque nesse momento corre na Câmara dos Deputados um projeto de lei de um petista para criminalizar o porte do dinheiro físico. Você está sabendo disso? Pois é, eu vou trazer essas e outras informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Fica comigo até o final do nosso conteúdo. Não saia do meio do conteúdo porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Você vai entender como tudo isso impacta diretamente na sua vida financeira e no seu bolso. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou pedir o seu like logo aqui no início do nosso conteúdo. Cara, eu preciso ser chato com isso, afinal de contas, essa é uma maneira que você tem de propagar essa mensagem para mais pessoas. Deixando o seu like, o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Tudo que a gente traz aqui no nosso canal, cara, você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Você pode ter certeza disso. E o seu like ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Inclusive, eu vou pedir para você também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, esse aqui é um tema de utilidade pública. Bom, vamos lá para o nosso conteúdo. Olha essa matéria que saiu aqui na CNN. Pix de R$5.000, que está gerando um grande alvoroço, né? O Haddad desmente rumor sobre taxação após repercussão. Obviamente, repercussão negativa nas redes sociais, vendo a Receita Federal aumentando a sua lupa, acompanhando cada vez mais tudo o que a gente faz. Para que ele está monitorando, hein? Obviamente é para saber que se você sair fora da linha, ele vai agir para colocar você dentro da linha. E se você não quiser andar dentro da linha, ele vai te convidar a colocar para fora do convívio da sociedade, ou seja, te colocar na cadeia, caso você não entre na linha, caso você não ande em conformidade com o governo. Bom, a Receita Federal anunciou a ampliação do monitoramento sobre esse tipo de transação e não a criação de novo imposto. Obviamente todo mundo sabe disso, ninguém aqui é burro. Todo mundo já entende que se a Receita Federal está aumentando aqui a sua participação, o seu monitoramento, sabe que é para no futuro eles se movimentarem para criar impostos. Para saber se uma pessoa está declarando X e está gastando Y. Para saber se uma pessoa está comprando dólar ou está comprando Bitcoin. Para saber se uma pessoa está comprando picanha ou abóbora. É para isso que serve o monitoramento. Está aí a imagem do Fernando Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desmentiu nessa quinta-feira, dia 9 de janeiro, os rumores sobre a taxação de transações via Pix. É um rumor, mas a gente sabe o que vai acontecer no futuro. Isso aqui é só uma questão de tempo. A repercussão nas redes sociais ocorre após entrarem em vigor, agora no dia 1º de janeiro de 2025,
as novas regras de fiscalização da Receita Federal, que ampliam o monitoramento sobre esse tipo de transação, a transação via Pix. As medidas não tratam da criação de um novo imposto, como alguns internautas têm apontado nas plataformas. Mas o que está acontecendo é como eu falei, as pessoas já estão se preparando para um imposto no futuro, porque isso vai acontecer, óbvio. Aí vem a grande mídia, né? A Receita Federal também já havia negado a criação de um imposto sobre o Pix após a onda de fake news que se espalhou nas plataformas digitais. Tem que regulamentar a internet por causa dessas fake news. Preste atenção, porque aqui é onde está a grande questão. As novas regras obrigam as instituições financeiras, como operadoras de cartão de crédito, né, operadoras de cartão, instituições de pagamento, incluindo plataformas e aplicativos, bancos virtuais e, inclusive, varejistas de grande porte que ofereçam programa de crédito, como, por exemplo, Magazine Luiza, tem esse programa de crédito, Americanas, um monte de varejista, grande varejista, tem aqui o seu cartão de crédito. Essas instituições, elas agora vão começar a passar essas informações para o governo. Na realidade, o governo, desde a criação do Pix, sempre soube de tudo, que os grandes bancos já passavam essas informações para o governo. Agora, o que está acontecendo é que a Receita Federal está ampliando para fintechs, para os PicPays aí da vida, Mercado Pago, as grandes varejistas, ou seja, instituições financeiras que não são os grandes bancos nesse momento. Está dando mais um passo para monitorar ainda mais as nossas vidas. É isso. E que informações são essas, hein? Que eles vão passar para a Receita Federal nesse momento? As transações de R$5 mil ou mais realizadas por pessoas físicas e transações de R$15 mil ou mais feitas por pessoas jurídicas, que são as empresas. E toda essa movimentação do governo de monitorar as pessoas, de ter acesso às informações, isso vem de uma agenda que está sendo implementada há muito tempo aqui no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, que é a agenda do controle total e absoluto da vida das pessoas, para ter acesso a todas as informações de tudo que você está transacionando, está fazendo com o seu dinheiro. O Pix é uma das ferramentas, que é o meio de pagamento, mas a partir de 2025, o governo está começando a testar o quê? O Drex, que é a moeda digital brasileira, o real digital, aonde esse token vai passar todas as informações para o governo de tudo que a gente consome com esse dinheiro, tudo que a gente compra, qual foi o preço, quanto que a gente pagou de imposto, ou seja, é o controle total e absoluto do Estado sobre as nossas operações. E por que eles estão fazendo isso? Porque cada vez mais o nosso governo precisa de mais dinheiro para sustentar essa máquina extremamente ineficiente, cheia de fraudes e corrupção para todo lado, para sustentar cada vez mais essa turma que está tocando o nosso país. Por que eles querem monitorar o nosso dinheiro, o que a gente faz com o nosso dinheiro, e não monitora o que o presidente da República, por exemplo, faz com o nosso dinheiro? Eles torram cada vez mais o nosso dinheiro e coloca sigilo de 100 anos. Isso aqui é uma palhaçada. Eu tenho que mostrar porque tem gente que não acredita. Olha essa matéria que saiu na Gazeta do Povo no dia 4 de janeiro de 2025, agora, nessa semana passada. Lula eleva gastos ocultos e coloca sigilo de 100 anos em cartão corporativo. A Receita Federal não poderia estar de olho também no cartão corporativo do Lula, dos gastos do Lula, porque só o brasileiro, só a população tem que se lascar, hein? Olha só o quanto que o Lula torrou do nosso dinheiro. Presta atenção. Segundo o levantamento lá da turma do jornal O Globo, hein? A presidência da República desembolsou 38,3 milhões de reais com os gastos sigilosos no cartão corporativo entre janeiro de 2023 e outubro de 2024. Então vamos lá, 38,3 milhões de reais dividido por 22 meses. De janeiro de 2023 a outubro de 2024 são 22 meses. Então dividido por 22 meses, quanto que o Lula gastou em média por mês com o cartão corporativo, hein? R$1.740.000 por mês somente com o cartão corporativo. E os caras querem monitorar R$5 mil das pessoas comuns, cara. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é um tapa na cara de todo brasileiro. Ah, Josué, ele gastou esse dinheiro com o quê, hein? Não dá pra saber. Porque eles colocam sigilo. Tem sigilo aqui de 100 anos, bro. A gente só vai saber o que ele gastou daqui a 100 anos. Isso aqui é uma piada. E é óbvio que a gente tem que se movimentar, tem que se preparar. Porque, cara, no nosso bolso, os caras são extremamente eficientes para meter a mão e tomar o nosso dinheiro, roubar o nosso dinheiro, para colocar no bolso desses incompetentes que torram o nosso dinheiro e não tem nada que fiscalize essa turma. E agora todo mundo fica tentando ver uma maneira
de se preparar para esse novo cenário. E qual é o próximo passo óbvio? É deixar de utilizar o Pix em algumas operações. Olha essa matéria que já diz que estabelecimentos passam a não aceitar o Pix após a regra do presidente Lula fiscalizar movimentações financeiras. Tá aí a placa, ó, não aceitamos Pix. Lá no X também, ó, tem outras manifestações, ó, não aceitamos Pix. Somente dinheiro. Essa outra aqui, ó, o Pix sendo rejeitado pelo comércio. A esquerda odeia a autonomia e a independência de um povo. Parabéns a todos os petistas envolvidos. Tá aí, ó. Não aceitamos Pix. E nessa outra publicação diz assim, ó, gente, vocês já viram um Pix em papel? É a mesma coisa que o Pix, mas não precisa fazer a transferência. Só entregar a quantidade. Tem vários bichinhos, cores e tamanho. Tá aí, ó. Mas, cara, as pessoas estão utilizando dinheiro agora, né, utilizando mais o papel moeda, exatamente para tentar fugir um pouco desse monitoramento, né, da Receita Federal. Mas até quando a gente vai poder utilizar dinheiro físico, hein? Você já parou para pensar nisso? Até porque já existem projetos para proibir a circulação de dinheiro físico. Você está sabendo disso? E tem muita gente que vai falar, José, isso tudo é fake news, o governo não vai acabar com o dinheiro em papel. Será que não? Porque já existe essa proposta aqui lá na Câmara dos Deputados. Aqui você não vai falar que é fake news, né? Eu estou no site da Câmara dos Deputados em que um deputado do PT de Minas Gerais criou uma proposta para acabar com o papel moeda, né, e exigir as transações financeiras apenas por meio digital. Por que será, hein, cara? Já parou para pensar nisso? Por que será que o governo está se movimentando exatamente para acabar com o dinheiro físico, hein? Eu acho que você já sabe o porquê. A produção, a circulação e o uso de notas com um valor superior a R$50 ficarão proibidos até 1 ano após a aprovação da futura lei e abaixo desse valor depois de 5 anos. Olha só, cara, a problemática. Esse daqui é o deputado, abre aspas, para o Reginaldo Lopes. A tecnologia proporciona todas as condições para pagamentos sem a necessidade de dinheiro em espécie. Pois é, esse daí é o projeto de lei. Inclusive, vou deixar o link na descrição aqui do nosso conteúdo. Ou seja, meus amigos, essa nova movimentação da Receita Federal é exatamente para acompanhar, para monitorar cada vez mais os nossos passos e, obviamente, para que cada vez mais eles assaltem as nossas carteiras por meios de mais impostos. Enquanto isso, a classe política torra o nosso dinheiro, esbanja, porque eles não têm nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Enquanto a gente tem que ficar passando todas as informações como se a gente fosse um criminoso, na realidade, os criminosos estão por aí e, cara, o sistema não faz absolutamente nada com eles. Na realidade, tem até alguns que viram presidente da República, vai entender. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje, meus amigos. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem aqui nos comentários. Eu quero saber o seu ponto de vista diante disso tudo, se você é a favor, se você é contra essa movimentação da Receita Federal. É extremamente importante o seu ponto de vista para dar corpo aqui para a nossa conversa. Também é muito importante você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, essas informações você não vai ver sendo divulgadas amplamente na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Então me ajuda compartilhando com pelo menos uma pessoa que você conheça, porque esse aqui é um vídeo de utilidade pública. Se você curtiu o nosso conteúdo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.